E aí galera, meu nome é Daniel e esse aqui é o Dani Ideias. No dia 19 de janeiro de 2017 morreu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ele morreu num acidente aéreo em Paraty, no Rio de Janeiro. A morte do ministro deu origem a um monte de teoria da conspiração, porque ele era o relator da Lava Jato, a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil, que colocou na cadeia, por exemplo, Eduardo Cunha e Marcelo Odebrecht. Essa não é a primeira vez que alguém importante morre e as pessoas começam a especular a possibilidade de conspirações quanto à morte dessa pessoa. Em dezembro de 1826, ainda no Brasil Império, a morte de Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, imperador, gerou certas polêmicas. Na época, muita gente achou que o imperador poderia ter assassinado a própria esposa com a ajuda da amante. Hoje a gente sabe que de fato ela morreu por conta de um aborto espontâneo. Outra morte bizarra foi a morte do ex-presidente Castelo Branco. Ele foi o primeiro presidente do regime militar e ele ficou conhecido por conta de, entre outras medidas, o AI-2, o Ato Institucional número 2. Esse ato, além de fortalecer a pessoa do presidente, o executivo, ele também transformou o país, que era pluripartidarista, em bipartidarista. Então, se antes podiam ter vários partidos para concorrer a eleições, agora só tinham dois: o Arena, que era ligado ao governo, à situação, e o MDB, que era a oposição. Esse MDB, a longo prazo, foi se transformando no que hoje é o PMDB, partido do presidente Michel Temer. Castelo Branco ele morreu em 1967. No ano em que ele saiu da presidência e o Costa e Silva assumiu. E a morte dele foi por conta de um acidente aéreo ainda não muito bem explicado. Foi um acidente aéreo em que o avião que ele estava colidiu com um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. Justamente por esse avião ser da FAB, as pessoas começaram a achar que poderia ter sido encomendado a morte dele ou coisa do gênero. Ainda hoje não se tem explicação sobre esse acidente. 9 anos depois, em 1976, outro ex-presidente morreu de uma forma estranha. Foi Juscelino Kubitschek, o famoso JK. O JK ele é conhecido por causa da sua época de governo, que ficou conhecida como Anos Dourados, que foi uma época em que a industrialização do Brasil aumentou muito, principalmente por conta da indústria automobilística, e também houve um crescimento econômico. Porém, o governo JK ele deixou o país com uma inflação alta pra caramba e também uma dívida externa e interna muito alta. O JK morreu num acidente de carro na Via Dutra. Pra galera que acredita nas teorias de conspiração e tudo mais, os militares teriam encomendado essa morte, feito parecer um acidente, porque caso houvesse uma abertura democrática futuramente, eles não queriam que o JK assumisse a presidência de novo, e ele tinha um certo prestígio. Para os militares, ele era considerado um comunista, então não era interessante para os militares que ele tivesse possibilidade de ser reeleito quando a ditadura acabasse. A Comissão da Verdade investigou o caso do JK e em 2013 disse que tinha realmente acontecido um assassinato, mas daí em 2014 voltou atrás e disse que não, que tinha sido só um acidente. A Comissão da Verdade foi criada em 2011 para averiguar violações dos direitos humanos dos anos de 1946 a 1988. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem link aqui embaixo explicando melhor. Por último, mas não menos importante, a morte do ex-presidente João Goulart, o Jango, que foi deposto pela ditadura militar. Jango foi presidente no Brasil de 1961 a 1964. Ele foi o último presidente eleito diretamente antes do regime militar. Na verdade, ele não foi eleito presidente, ele foi eleito vice, mas como o Jânio Quadros renunciou, o Jango assumiu. Oficialmente, o Jango morreu de infarto, mas alguns acreditam que a morte dele faz parte da Operação Condor. A Operação Condor foi uma operação secreta na época da ditadura que envolviam todas as ditaduras do Cone Sul. Então tinha Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai e Bolívia. Basicamente, a operação buscava de forma ilegal a perseguição, assassinato, tortura e desaparecimento de todo militante que se opunha aos regimes estabelecidos, as ditaduras. Em 2013, a Comissão da Verdade ela investigou o caso, ela exumou o corpo de João Goulart para ver se encontrava algum resquício de envenenamento e tudo mais. Não foram encontrados vestígios de substâncias tóxicas. Porém, o laudo se deu como inconcluso, porque poderia ter passado tempo já demais para poder averiguar se tinha envenenamento ou não, enfim. Não tem conclusão muito exata o que foi que aconteceu na morte dele. Pode ter sido de fato um infarto, como pode não ter sido.
A morte dessas grandes personalidades, principalmente quando está num momento de tensão política, ela abre espaço para os mais diversos argumentos e criações e ideias que justifiquem essas mortes. Temos aí desde Elvis não morreu até quem matou Odette Roitman. Eu pessoalmente não gosto muito dessa história de conspiração e tudo mais, eu acho que viaja demais. Porém, eu não sou inocente de achar que o poder está sempre com a mão limpa. Sobre o Teori, eu acho que é necessário esperar as investigações, mas principalmente marcar em cima, não deixar passar, não deixar esquecer, porque tem que ser bem explicado isso. Espero que não tenha sido nada tramado, nada de sacanagem, que tenha de fato ocorrido uma fatalidade, mas eu acho importante ficar com o pé atrás e pressionar para que as investigações sejam muito bem feitas e muito bem explicadas. Eu sei que no Brasil a gente gosta de condenar sem julgar, mas não é assim que a roda toca, não é assim que o jogo funciona e é importante a gente manter as regras do jogo bem estabelecidas e jogar dentro delas. Eu acredito que esse é o caminho correto. Bom galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, desculpa a demora para postar, é que eu tô com umas coisinhas aí organizando esse fim da faculdade. Se você de fato gostou, deixa aquele like, se você quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários aquilo que você tem para dizer sobre esses casos, se você acha que de fato é uma conspiração, se você acha que não, enfim. Bora trocar uma ideia sobre isso aí. Muito obrigado, um beijo no coração e um aperto de mão sincero. Valeu!